2025 mostrou que mesmo os momentos mais difíceis podem reservar gratas surpresas. E um desses acontecimentos atende pelo nome de Pedro Severino, a promessa do futebol de Ribeirão, que agora está vencendo e espalhando bons exemplos fora de campo. Tinha tudo para ser uma tragédia. 2 jogadores de futebol de Ribeirão Preto ficaram feridos em um acidente envolvendo um carro, também um caminhão, na rodoviária Anguera, no KM 127, em Americana. Pedro Severino, de 19 anos, estava no banco dianteiro do carro, teve traumatismo craniano e foi levado em estado grave até um hospital. Mas Pedro Severino decidiu lutar. E na batalha que se seguiu, ele teve o apoio incondicional da família, de uma legião de amigos e fãs, e também da medicina. Um time de médicos que colocam Ribeirão Preto no mapa dos principais avanços da saúde e da ciência internacional. Nunca a gente pode subestimar um paciente jovem, um paciente que tem um apoio familiar, que tem uma estrutura não só física, como o Pedro tem, que é um atleta, mas uma estrutura de um apoio psicológico extremamente forte. A gente fala que um avião não cai por causa de um erro, ele cai por causa de vários erros em sequência. Aqui foi exatamente o contrário. Nós estamos tendo esse resultado do Pedro, que todos os procedimentos foram feitos com extrema eficiência. Nosso milagre aqui foi extremamente humano, assim, realizado por humanos. Nossa equipe de UTI aqui, fantástica. Fantástico é ver que 6 meses depois da alta, o Pedro está voltando a ser um menino pagodeiro que arrisca uma batucada tímida na mesa com a família. E que já entra numa partida de futevôlei improvisado na praia e contra o pai, que foi craque da bola. Bola, Pedrão! Mas não foi por acaso que essa história se desenrolou de uma maneira tão feliz. Assim que o time hospitalar saiu de campo, imediatamente chegaram reforços de peso. 3 terapeutas para diferentes áreas que se complementam: fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O nosso objetivo é que a pessoa volte a fazer todas as atividades que ela deseja ou que ela precise fazer. Então, desde voltar a vestir uma roupa, voltar a dirigir, voltar a trabalhar, a gente usa as atividades do dia a dia como uma forma de reabilitação. Nosso trabalho inicial foi ele entender a necessidade de comunicação, de falar com as pessoas, de manifestar suas vontades e desejos. Então, foi num âmbito bem primário, inicialmente. Iniciou aqui com alguns equipamentos que eu até mostrei para vocês, como a fotobiomodulação, que é um laser de baixa intensidade, em que a gente vai colocando em pontos específicos da face para ir retornando essa inervação, e também na musculatura, para que ela fique mais ativada. E aí nós utilizamos uma eletroestimulação, que eu também mostrei através daquelas canetas, né, em que a gente desliza com gel na face para ativar e contrair mais a musculatura. A gente passou a levar ele no campo de futebol e aí a gente viu eles, né, desbravar a reabilitação dele e evoluir, né? Mesmo com toda a dificuldade no campo de futebol, ele era outra pessoa, né? A gente percebia que as limitações dele passavam a ser muito pequena. Hoje deu 6 meses de reabilitação, então o Pedro é uma pessoa totalmente independente, né? Ele anda, faz tudo sozinho, as atividades de vida diária dele. Para ser honesto com cada detalhe desse processo, é preciso destacar 3 pontos fundamentais que envolvem o Pedro. O primeiro fator está além da compreensão. E até mesmo os homens e as mulheres da ciência se acostumaram a chamar de milagre. Tudo que a gente tem a participação divina frente à vida humana é a definição de milagre, né? Então, a gente teve uma associação sempre com a presença de Deus na crença de cada um, no respeito à privacidade, né, e à escolha de cada um, mas a participação divina aliada a um exercício de uma medicina de excelência. A espiritualidade, né, da família, como foi dito, inclusive pelo Gil, ela é
ela é contagiante. Os milagres diariamente a gente vê, né? A gente até brinca com a família porque a gente fala não se apega a exames, né? Não se apega muito a imagens, porque quando a gente olha uma imagem é totalmente diferente do que o Pedro é, né? Então quem não conhece o Pedro e aí vê uma imagem e vê como ele está hoje é extremamente um milagre mesmo. A partir do momento que ele começou a manifestar sentimento, que ele começou a sorrir, que ele começou a andar, são muitos milagres que acontecem todo dia. Depois vem a força do próprio garoto, algo que parece contagiar cada pessoa que se aproximou dele desde que a batalha começou. Ele é um garoto de metas, né? Um atleta, então ele sempre teve objetivos muito presentes. Então a gente coloca isso claramente para ele. Onde que ele quer chegar, onde nós desejamos chegar, para que ele possa se movimentar em prol desse objetivo em comum. Os olhos dele ficaram tão bons, né? Ficaram com tanta movimentação que até foi descartada uma possível cirurgia que ele faria. Pedro é uma caixinha de surpresa, né? Todo dia a gente vê uma coisa diferente nele, uma evolução dele, né? A gente brinca com o sangue do atleta, do jogador de futebol, nunca perdeu, né? Então, mesmo com toda a lesão e tudo mais, ele não perdeu isso. Por fim, mas tão importante quanto qualquer um dos 3 fatores, está outra unanimidade: a família. Até aqui, além de cuidar e fortalecer o Pedro, eles acabaram cativando todos os profissionais ao redor. A Lúcia e o Lucas, os irmãos, eles são parte da equipe. Tudo que a gente orienta, eles recebem com muito carinho. Eles fazem tudo que a gente pede. Olha, estimula isso no fim de semana, faz tal exercício com ele. A gente deixa a tarefa de casa. Nas minhas férias eu deixei exercícios para que eles fizessem e os pais foram incríveis, os irmãos também. Estar junto com ele, engajada, estar motivada para esse sucesso, já agradecer pelo tudo que eles já receberam até o momento, com todas as conquistas que o Pedro teve. Eu acho que esse também, além do Pedro em si, né, além dele, da força de vontade dele, eu acho que vale um grande destaque para ter a família sempre presente. A gente, como profissional, só está ali para orientar e ensinar o que ele precisa ser feito nos 24 horas por dia, né? E a família é extremamente cooperativa, o pai, os irmãos, primos, a mãe, a irmã. Então, assim, eles são muito queridos e eles ajudaram e contribuíram muito na reabilitação dele. A gente sabe que tudo que ele já surpreendeu. E é inacreditável como todo mundo fala que em casa a gente pode esperar muito mais. Então, voltar à vida normal. Óbvio, a gente sabendo que ele tem uma longa caminhada de reabilitação. Foi uma sequência tão grande de fatos impressionantes que já faz tempo que a história do Pedro não pertence mais somente a ele ou à família. O sucesso da recuperação, o desenvolvimento de cada terapia, a força dele, dos profissionais, da rede de apoio, tudo isso hoje merece ser divulgado porque o Pedro continua batendo um bolão, incentivando inúmeras pessoas em vários lugares. Tudo que o Pedro e sua família viveu são situações que foram muito tristes a princípio, até mesmo pelas notícias que eles receberam, né, no começo, e todo passo a passo que o Pedro vem desempenhando dia a dia, com certeza ele se tornou uma referência da neuroreabilitação. Continuem acreditando que existe um potencial de reabilitação para que elas busquem pessoas profissionais que acreditem também e que sejam, além de bons tecnicamente, mas também humanos. E isso eu falo que ajudou muito também na minha profissão, né? 23 anos de formada, mas assim, a gente sempre está aprendendo e eu falo que o Pedro é uma pessoa que eu levo para minha vida, assim, nesse sentido de força, né? Eu acho que é um estímulo para qualquer idade, não é só para a idade dele, não, para qualquer idade. A maior parte das pessoas chegou até o Pedro pela notícia trágica de um grave acidente. Depois foram crescendo os sentimentos de torcida pela sobrevivência do garoto, que tinha uma carreira toda pela frente. Mas agora esse conto real resolveu mexer com todos os prognósticos e deu até um novo sentido para a vida. O Pedro atleta virou o Pedro escritor de um novo tipo de história. Uma que não precisa esperar o fim para ser feliz. Fala pessoal, aqui é o Pedro Severino.
Obrigado a todos pelo apoio que vocês deram por mim. 2025 foi bem difícil, mas terminando muito bom. E que 2026 seja melhor ainda, que eu recupere 100%, que vocês não desistam de nada e sempre acreditem no melhor possível. Tamo junto. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube.